Ele se considerava um dos maiores ateus que já pisaram na Terra, mas quando ele começou a estudar a vida de Jesus, ele ficou perplexo com o que descobriu. Mas eu fui até esse homem, Jesus Cristo, e fui estudá-lo e fiquei perplexo. Augusto Cury é psiquiatra, psicoterapeuta, pesquisador e escritor respeitado em todo o mundo. Ele escreveu mais de 30 livros, sendo o autor que mais vende livros no Brasil, com suas obras traduzidas para mais de 70 países. Criador da teoria da inteligência multifocal, Cury analisa o funcionamento da mente e os fenômenos que constroem pensamentos e emoções. Desde sempre, Augusto Cury era um ateu convicto, considerando-se como um dos maiores ateus que já pisou na Terra, mais até do que pensadores históricos, como Nietzsche, Sartre, Diderot e Karl Marx. Para ele, procurar por Deus era um fruto de um cérebro pequeno. Como seu trabalho é compreender a mente humana, ele estudou esses e outros grandes pensadores, muitos dos quais eram ateus. Ele descobriu que todos tinham falhas em suas vidas, até que chegou a Jesus, o homem mais falado e famoso da história do mundo. E quando começou a pesquisar sobre a vida de Jesus, Augusto Cury deixou de ser ateu. Então eu mudei meu pensamento. Eu não defendo uma religião, me tornei um cristão sem fronteiras. Para mim, procura por Deus era fruto de um cérebro apequenado. Hoje eu considero que a procura por Deus é a busca pelo cintilar da existência. Compreender o pensamento humano tem sido um dos maiores desafios da ciência e uma das paixões de Augusto Cury. Foi estudando os grandes pensadores que o autor chegou a Jesus Cristo. Ele esperava encontrar um personagem construído por um grupo de galileus que queriam um herói para salvar eles do tirano imperador romano Tibério César. Mas o que Augusto Cury descobriu foi que Jesus não tinha nenhuma falha. Jesus corria risco de vida para ajudar os outros seres humanos. Jesus transformava prostitutas em rainhas, mudava as vidas das pessoas que o seguiam e respeitava todo tipo de pessoa. Jesus deu tudo o que tinha para aqueles que pouco tinham. Jesus fazia poesia quando o mundo desabava sobre ele. Por isso, Jesus não tinha medo de falar de suas lágrimas e de confessar que sua mente e sua alma estavam profundamente deprimidas até a morte. Jesus foi tão grande que se fez pequeno para tornar os pequenos grandes. Aí eu teci uma frase: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. E para provar que Jesus não tinha falhas, Augusto Cury o comparou com dois dos maiores pensadores de todos os tempos, Einstein e Freud, ambos ateus. Einstein, o cientista mais famoso do mundo, abandonou seu filho Edward, que sofria de esquizofrenia, em um manicômio e nunca mais foi visitá-lo, deixando lá até a morte. Este foi o seu maior erro, pois ele não sabia como ajudar ou lidar com o sofrimento do filho. Freud, o criador da psicanálise, era um grande amigo, mas não entendia nem aceitava quem o contrariava. Já Jesus, quando foi traído por Judas, não teve medo de morrer, não sentiu raiva de Judas e nem desejou machucá-lo. Ele não tentou fugir, mas sim tinha medo de perder seu amigo Judas. E quando foi negado por Pedro, Jesus compreendeu o medo de Pedro, entendeu por que ele o negou. Einstein era a maior celebridade da ciência, a primeira grande celebridade da ciência, internou seu filho e não o visitou. Freud, o grande construtor da psicanálise e também muito sociável, porque escrevia milhares de cartas para os seus amigos, mas não conseguiu abraçar quem o contrariava em relação à teoria da sexualidade. Agora estava ali, o mestre dos mestres, sendo beijado por um aluno, porque na verdade era uma senha para a traição, e ele de fato o abraça. Ele dá tudo o que tem para aquele que pouco tinha. Eu fiquei perplexo. Augusto Cury se tornou cristão, mas não segue nenhuma religião específica. Ele respeita e admira pessoas que são religiosas, especialmente aquelas que sabem lidar e respeitar outras com diferentes padrões de comportamento. Desde que se tornou cristão, Augusto Cury escreveu vários livros sobre Jesus. Mas e você? Diz aí nos comentários, quem é Jesus para você?